Então, pessoal, agora que a brincadeira começa, tá? Vamos começar agora a falar de métodos de prova, tá? Então, sempre que você tiver um argumento com determinadas premissas e determinada conclusão em cálculo de predicados de primeira ordem, agora você vai ser capaz de provar se aquele argumento é de fato válido ou não é, e de modo esses métodos você pode usar inclusive para cálculo proposicional também, tá? Sei que vocês já sabem a tabela de verdade, mas esses cientes do que é a tabela de verdade, tá? Então, o problema que a gente estava tendo era como determinar se uma fórmula alfa é válida, né, no cálculo de predicados de primeira ordem, ou se ela é ou não consequência lógica de um determinado conjunto gama de fórmulas, né, de premissas. E esse parecia um problema difícil, né? Lembra que na prova que vocês puderam fazer era tentar me explicar de maneira informal o que acontece com as estruturas, tal que qualquer estrutura que verifique as premissas também verifica a conclusão. Mas a gente não tinha um método mesmo de fazer essa prova, né? E esse problema parecia difícil porque a gente não tem como examinar todas as estruturas, né? Diferentemente do cálculo proposicional, em que você consegue examinar todas as valorações relevantes ali, né? O número de valorações é 2 elevado a n, em que n é o número de fórmulas atômicas na sua fórmula, né? No caso das estruturas, isso não dá para fazer, porque você tem infinitas estruturas para qualquer linguagem, né? Então não importa se você tenha só um predicado, se você tenha só uma constante individual ou até nenhuma, você tem infinitas estruturas que você pode construir para aquela linguagem, né? Então não tem como você ir checando todas as estruturas para saber se a fórmula alfa ela é verdadeira em todas as estruturas, né? Ou se todas as estruturas que modelam determinado conjunto de premissas verificam aquela fórmula alfa, né? Então você não tinha como fazer isso. E um procedimento, o sistema de prova, é um procedimento que permite ter uma resposta positiva ou negativa para as questões acima, ou seja, se uma fórmula é válida, é logicamente válida, ou se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de premissas, né? E é bom, obviamente, né? Esse ponto aqui não deve ser desprezado. É bom que o sistema nos dê uma resposta em tempo razoável, né? O que não é bem o caso das tabelas, né? A gente vai ver depois que as tabelas não são o método mais eficiente possível. Idealmente, gente, um procedimento de prova deveria ser mecânico e determinístico, né? Como nas tabelas, né? As tabelas você consegue explicar muito facilmente, né? Para um computador como é que ele faz. Você começa preenchendo com V até metade do número total de linhas que você sabe qual é, porque é 2 elevado a n. Depois você preenche com F, aí na segunda constante você vai a metade do período, na terceira você vai a metade, aí depois você ensina o computador a fazer a tabela da conjunção, negação, etc, etc, e ele consegue calcular essa tabela muito facilmente, né? Tanto é que você vê que tem muitos aplicativos de construção de tabela de verdade na internet, né? Então, esse procedimento de prova deveria ser mecânico e determinístico, ou seja, ele deveria ser um conjunto de instruções formuladas de maneira tão precisa que possa ser executado por um computador, né? Ele precisa ser um procedimento que não exija criatividade, né? A tabela não precisa de criatividade, você só vai seguindo aquelas regras e pronto, não? Você descobre-se a resposta, né? E precisaria ser um procedimento que em algum momento ele chegasse a uma resposta de sim ou não, de se aquela fórmula é válida ou não é, por exemplo, né? E no caso da tabela, esse é o caso, porque a tabela tem um número finito de linhas, né? Então, você, em algum momento, pode demorar mais ou menos, mas você vai dizer se aquela fórmula é verdadeira em todas as linhas ou não é. Então, para usar um termo técnico, a gente gostaria que nosso procedimento de prova fosse um algoritmo. Tá, gente? Algoritmo é basicamente essas três características aqui, tá? A gente ouve hoje em dia falar muito, o algoritmo do Facebook, o algoritmo
como se fosse uma coisa quase mística, né? Mas na verdade um algoritmo é um conjunto de instruções que seja mecânico e determinístico, que não exija nenhuma criatividade e que chegue a uma resposta de sim ou não, ou seja, que pare, né? Que ele pare de computar em algum momento e dê uma resposta. É basicamente um seu algoritmo. A gente gostaria que nosso sistema de prova fosse algorítmico, né? Que ele tivesse essas características para decidir sobre a verdade de uma fórmula ou se uma fórmula é implicada, logicamente, por um conjunto de fórmulas, né? Então, o método de tabelas de verdade, como eu estava dizendo, é um procedimento desse tipo, um procedimento efetivo. Tá? Efetivo é o nome que se dá em ciência da computação para um procedimento que é feito por algoritmo, em matemática ou ciência da computação. Só que a tabela de verdade só pode ser aplicada à lógica proposicional, né? Consegue decidir, por exemplo, se algo não é ou não uma tautologia, ou se algo é consequência tautológica de algo, né? As instruções da tabela podem ser executadas por máquinas, né? Eu já expliquei, assim como você sabe, você percebe que tem um monte de app, um monte de sites que faz essa tabela de verdade, né? Já tentaram procurar sites com métodos de prova para lógica de primeira ordem? É mais difícil? Tem um pouco, mas é mais difícil, porque a gente vai ver daqui a pouco. E a construção de tabela termina após um número finito de passos, né? Como qualquer fórmula tem um comprimento finito, ela vai ter um número finito de fórmulas atômicas. E daí você vai ter um número finito tanto de linhas, né? Porque o número de linhas é 2n, e o número de colunas é talvez o número de subfórmulas, mas é finito também, né? O número de colunas varia um pouco dependendo de como você faz, mas ainda assim vai ser finito, né? Então as tabelas de verdade, elas constituem um procedimento de decisão. Por quê, gente? Por que é decisão? Porque para qualquer fórmula, eu cumprindo aquelas regras em um número finito de passos, eu vou conseguir dizer se a resposta é sim ou não. Essa fórmula aqui é uma tautologia? Vai eu construindo a tabela. Pô, chega uma linha que aquela fórmula é falsa. Não é. Ou então eu vou construindo a tabela, chega ao final da tabela, ela é verdadeira em todas as linhas. Então ela é. Certo? Então isso é um procedimento de decisão, é um procedimento que é efetivo, ou seja, pode ser determinado por um algoritmo e ele termina em um número finito de passos ou de tempo, né? Mesmo que seja muito grande, tá? Então, a tabela de verdade é um procedimento de decisão para o CPC, né? Não é para o cálculo de predicado de primeira ordem. Como a gente já falei muitas vezes, a tabela de verdade não lida bem com quantificadores, né? Os quantificadores dão problema no geral, a gente vai ver. Contudo, como eu disse, a tabela de verdade se aplica apenas à lógica proposicional, não conseguimos lidar com quantificadores. Além disso, gente, as tabelas de verdade, elas são muito ineficientes. Por que elas são ineficientes? Porque você constrói milhões de linhas para determinar a verdade de uma fórmula, né? Então, se eu tenho, sei lá, uma fórmula aqui com três fórmulas básicas, né? P implica Q e Q implica R, né? Eu tenho isso aqui. Eu já tenho aqui 16 linhas, né? Se tivesse 4, já teria 32, né? Supõe então que a gente tem um computador capaz de construir uma linha da tabela de verdade em um microsegundo, né? Um microsegundo, gente, é muito pouco, né? Milissegundo é 1 sobre 1000 segundo, um microsegundo é 1 sobre 1 milhão, não sei. Depois vocês olham aí, tá? O que é um microsegundo especificamente, mas é bem rápido. Se a tabela de verdade tiver 50 fórmulas elementares, né, ela vai ter 2 elevado a 50 linhas. Muita linha. Deixa eu tentar aqui até fazer na minha calculadora quanto é 2 elevado a 50. Quantas linhas vai ter essa tabela? Calculadora. 2. Não sei nem se minha calculadora ela vai conseguir calcular isso, sabia? Tem que ser 2 elevado a 50. Travou. Deixa eu tentar de novo.
50. Então, dá 1,12 vezes 10 à 15ª. Então, é 1,12 em os quebrados com 15 zeros depois. Né? Não sei nem dizer esse número. Então, é 1,2 e mais 14 zeros, na verdade. Então, são muitas linhas. Esse computador que demora 1 microsegundo para construir cada linha, ele vai demorar 37 anos para construir essa tabela. Com 50 constantes. 50 constantes não é muito não, gente. A gente consegue escrever facilmente uma fórmula com 50 constantes atômicas. Agora vamos imaginar, gente, se tivesse 100 fórmulas elementares. Isso aqui está errado, não teria. Acho que eu copiei errado aqui. Vamos ver. 2 elevado a 100. Tem 1,2 depois 29 zeros. Nesse caso, seriam necessários 400 trilhões de séculos para terminar a tabela. Ou seja, muito mais do que a própria idade do universo, né? Então, tipo, esse método da tabela de verdade para fórmulas com muitas fórmulas atômicas, ele é impraticável, né? Como eu disse para você, você tem 2 fórmulas atômicas, você já tem 4. 3 você já tem 8, né? 4 você já tem 16, já fica ruim de calcular, né? Imagina você fazer V 16 vezes, aí 5 já é 32, 6 já é 64, 7 já é 128, imagina uma tabela com 128 linhas. Não é praticável, né? Então, esse método é ineficiente. A gente vai aprender métodos agora mais eficientes até para cálculo proposicional e que também vão poder ser usados para cálculo de predicados, tá? Então a gente precisa de um outro método que seja mais eficiente que as tabelas de verdade e que também possa lidar com fórmulas gerais, ou seja, com fórmulas quantificadas, né? Além disso, há outras 2 características que a gente quer que esse método tenha, né? A gente quer que esse método seja correto, ou seja, que ele só prove fórmulas válidas. A gente quer que toda vez que a gente provar algo, toda vez que o método dizer que a fórmula é válida, a gente quer que ela seja válida. Senão o método não presta muito, né? Você poderia fazer um método de jogar uma moeda para cima. Às vezes ele vai acertar, às vezes ele vai errar. Mas não é um bom método, né? Então a gente quer um método que sempre que ele fala que a fórmula é válida, a fórmula seja de fato válida. Então isso quer dizer que o método é correto, tá, gente? Sempre que o método, a gente usa assim, ó. A gente usa esse símbolo aqui, ó, com um só, para falar de consequência semântica, né? O método de provas consegue provar alfa a partir desse conjunto de premissas. A gente quer que, se o método de prova prove isso, a gente quer que isso seja. A gente quer que de fato alfa seja a consequência lógica desse conjunto, né? Então a gente quer que, se o método diz que ele é consequência lógica, que ele seja realmente consequência lógica. E além disso, a gente quer que o método seja completo, ou seja, para toda fórmula que for válida, ele seja capaz de dizer que a fórmula é válida e vice-versa. Toda fórmula que ele provar inválida, né? Porque aqui a gente pode pensar. Então aqui, vou escrever primeiro aqui. Então aqui a gente quer o seguinte, que se a fórmula for válida, então o método prova ela como válida, né? E obviamente aqui a gente tem a contrapositiva, né? No caso da correção, não é assim. Se a fórmula não for válida, então o método não prova que ela é válida, né? Exatamente, ó. E aqui, se o método não prova que a fórmula é válida, então a fórmula não é válida, né? Então a gente quer isso, a gente quer, no caso da correção, que toda fórmula que o método prove seja válida e que toda fórmula que não é válida, o método não prove.
O método só prova por forma válida, ele é correto, ele não prova uma coisa inválida ou uma consequência que não é consequência, tá? E ao mesmo tempo a gente quer que ele seja completo. Toda forma que for válida, o método tem que provar, tá? Então, a gente quer um método, gente, tal que ele tem essa propriedade aqui, ó. Ele prova uma fórmula se somente se ela for válida. Se e somente se. Se ela for válida, ele prova, e ele prova somente se a fórmula for válida. Tá? Eu estou usando aqui esse símbolo com duas setas, você pode até usar lá, porque você não está usando o símbolo com a seta só. Porque esse aqui está na metalinguagem, né, gente? Aqui não está na linguagem da lógica, aqui eu estou falando sobre a lógica, eu estou usando um símbolo diferente, né, para diferenciar. Isso aqui não é um bicondicional material, é um bicondicional da metalinguagem. Tá? De qualquer forma, essas provas aqui, provas de correção e provas de completude, são muito bonitas, principalmente a de completude. E a de correção é mais fácil, a de completude é um pouco mais difícil. Se a gente tiver um tempo no final, eu mostro como é que se faz essas provas. Tá? A prova de completude, principalmente na versão de ranking, é muito bonita. Tá? Se conseguir provar que o método que você inventou de prova ele é completo. Tá? Pense como é que você conseguiria provar isso. Né? Então, o método dos tabuleiros semânticos é um passo nessa direção. Tá? Então, esse aqui é um dos métodos de prova que a gente vai ver. A gente vai ver mais outro, que é o método da dedução natural. Tá? Então, a gente vai começar com o método dos tabuleiros semânticos. Deixa eu colocar esse... muito grosso. Deixa eu ver se agora ele vai... Aí. A gente vai começar com o método dos tabuleiros semânticos. Tá. Por quê? Por que eu comecei com esse? Porque esse aqui é o método que está mais colado com a semântica. De modo que, pelo caminho que a gente seguiu, né, começando pela semântica, vai ser mais fácil a gente começar aprendendo os tabuleiros. Tá. É o meu método preferido? Hoje em dia talvez até seja, mas por muito tempo eu gostei mais da dedução natural, que a gente vai estudar depois, tá? Tá. Embora também tenha essas limitações, a gente vai ver depois, né, sobre a eficiência dos tabuleiros, ele funciona bem, tá? Ele é completo, ele é correto. A característica principal dos tabuleiros semânticos é que ele é um método por refutação, tá, gente? Como é que ele vai provar? Para mostrar que uma forma é válida, a gente começa supondo que ela não é válida e daí derivamos as consequências dessa suposição. Se essa suposição levar ao absurdo, né? Ou seja, levar a uma mesma fórmula ter que ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, daí a gente conclui que a nossa fórmula é válida. Porque supor que ela é falsa levou a um absurdo. Né? Se não levou a um absurdo, se a gente conseguiu terminar o tableau e não gerou nenhuma contradição, então a fórmula não é válida. Daí, uma coisa interessante do tableau é que o tableau, geralmente, ele nos dá uma receita de como fazer uma estrutura em que aquela fórmula não é básica, né? Isso é bem legal. Quase sempre ele dá, tá? O tableau proposicional sempre dá, no tableau de cálculo de predicados é um pouquinho mais complicado. Tá? Então, a ideia por trás de um procedimento de refutação é o seguinte teorema que podemos demonstrar a respeito do CQC. Seja gama um conjunto qualquer de fórmulas, alfa é uma consequência lógica de gama, se esse conjunto de fórmulas aqui, gama unido a não alfa, ele é insatisfatível. Ou seja, lembre que isso aqui, alfa ser uma consequência lógica de gama, quer dizer que todo modelo de gama verifica alfa. Né? E aqui, dizer que esse conjunto aqui de fórmulas é insatisfatível é dizer que não tem nenhum modelo não tem nenhum modelo para esse conjunto de fórmulas. Né? Não tem nenhuma estrutura em que todos esses conjuntos de fórmulas todas essas fórmulas desse conjunto são verdadeiras. E a princípio isso é meio óbvio, né, gente? Se toda estrutura que verifica as fórmulas em gama também verifica alfa, né? Para existir um modelo que verificasse isso, esse modelo teria que verificar, né? Se tivesse um modelo A que verifica isso aqui,
esse modelo, gente, ia ter que, vou escrever aqui na doida mesmo, ia ter que verificar alfa, porque todo modelo que verifica isso verifica alfa, e ele teria também que verificar não alfa. Mas isso é impossível, né? Porque o modelo só verifica não alfa, não alfa só é verdadeiro no modelo se alfa for falso. Mas nesse modelo alfa é verdadeiro, então não tem como, né? Então mas é basicamente essa a prova, mas vamos ver aqui a prova do Mortari. Supomos primeiro que alfa é uma consequência lógica de gama. Isso significa que alfa é verdadeiro em qualquer estrutura em que todas as fórmulas de gama são verdadeiras. Agora, se gama unida não alfa fosse satisfativa, ou seja, se tivesse alguma estrutura que satisfizesse esse conjunto de fórmulas, então deveria haver uma estrutura alfa em que todas as fórmulas de gama, bem como não alfa, são verdadeiras, né? Mas isso não pode ser, gente, porque se alfa modela gama, o valor de verdade se A modela gama, o valor de verdade de alfa em A é V, porque toda fórmula que modela gama verifica alfa, né? Então, se essa estrutura modela gama, ou seja, verifica todas as fórmulas em gama, ela verifica alfa. E, portanto, não alfa tem que ser falsa naquela estrutura. Logo, não existe essa estrutura que seja modelo desse conjunto aí, né? Dessa forma, segue-se que esse conjunto é satisfatível. Então, o que foi que a gente fez nessa primeira parte? A gente supôs, aqui a gente quer provar um se somente se, né? Então, é um bicondicional. Então, a gente supôs, a gente foi primeiro nessa direção aqui, ó. A gente supôs isso aqui e provou isso aqui. Agora, a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer a direção oposta. A gente vai supor que esse conjunto é insatisfatível e provar que isso daqui é o caso. Agora, vamos supor que esse conjunto aqui é insatisfatível. Ou seja, vamos supor que esse conjunto é insatisfatível e vamos supor que isso daqui, que é a negação do que a gente quer provar. Então bom, a gente está fazendo duas suposições. A gente está supondo que o conjunto é satisfatível para poder introduzir o condicional. E a gente está supondo que alfa não é consequência lógica de gama para provar por absurdo que é, né? Então, se alfa não é consequência lógica de gama, deve haver uma estrutura A tal que A modela gama e o valor de alfa em A é falso, né? Então, obviamente, gente, nessa estrutura, o valor de não A teria que ser verdadeiro. Logo, essa estrutura modela esse conjunto aqui. Mas a gente está supondo que ele é insatisfatível, né? Então, se ela modela esse conjunto, ele é satisfatível, mas a gente está supondo que ele é insatisfatível. Então, a gente chegou na contradição. Então, a gente pode negar a nossa segunda hipótese e dizer que gama é consequência lógica de alfa. E aí a gente provou nosso teorema, tá? Agora, vamos tentar aqui explicar para vocês como é que você faz um tableau, tá bom? Pode haver algumas pequenas mudanças notacionais entre o modo como eu faço o tableau e o modo como o Mortari faz, tá? Uma mudança que eu vi é que os tableaus dele são marcados e o meu são não marcados. Eu vou explicar como é que faz os dele e depois vou falar como é que eu faço, tá? Não é muita diferença não, é só uma questão de notação mesmo. Então, a gente quer provar que isso daqui é válido, né? A gente quer provar que essa forma é válida. Como é que a gente começa, gente? A gente começa supondo que ela é falsa. Então, a gente escreve assim, ó, falso. A gente pode botar aqui falso, 2 pontos, quer dizer que isso aqui que vem depois é falso, né? O Mortari nem bota os 2 pontos, mas não precisa mesmo. Ele bota o falso em negrito, né? Para mostrar que não é da fórmula. Mas você pode botar 2 pontos. Não importa exatamente a notação que você vai fazer. Importa você fazer o tableau da maneira certa, tá? A gente pode até botar aqui, ó, linha 1. A gente vai supor que isso daqui é falso. A gente quer provar que isso aqui é válido, né? Então, a gente vai supor que ele é falso, vai mostrar que ele ser falso leva a uma contradição. Logo, ele é válido, ele é verdadeiro, ele é sempre verdadeiro. Linha 2.
Que tipo de fórmula é essa, gente? Isso aqui é uma condicional, né? E quais são as condições em que uma condicional é falsa? Uma condicional é falsa quando o antecedente é verdadeiro, né? E o consequente é falso. Então a gente vai escrever aqui, ó. Para isso aqui ser falso, precisa ser o caso de um antecedente ser verdadeiro e a gente vai fazer outra linha, o consequente ser falso. E aqui, gente, a gente pode fazer assim, ó, para a gente não se atrapalhar. Bom, a gente já destrinchou essa fórmula. No Tableau, a gente vai destrinchando as fórmulas todas até chegar nas fórmulas atômicas, tá? E se chegar a uma contradição, ou seja, na mesma ramo do Tableau tiver a mesma fórmula sendo verdadeira e falsa, aí a gente fecha aquele ramo. E se todos os ramos estiverem fechados, aí então a fórmula é válida, né? Então tá. Então a gente lidou com essa primeira fórmula. Vamos lidar com essa aqui que está na linha 2. Isso aqui é uma conjunção, né? Quando é que uma conjunção é verdadeira? A conjunção é verdadeira quando cada um dos conjuntos é verdadeiro, né? Então quais são os conjuntos? Então, a linha 4 é A e a linha 5 é B. Pronto, a gente já lidou com essa linha aqui. E aqui a gente já chegou em fórmulas atômicas, né? Só que a gente ainda tem a fórmula 3. Desculpa, gente. Aqui é porque eu já estou pensando do jeito que eu faço, tá bom? Aqui a gente tem que colocar V, VA e VB, né? Para que a linha 2 ser verdadeira, tanto A quanto B tem que ser verdadeiro. Agora a gente vai lidar ali com a linha 3, que é a fórmula da linha 3, que ela é complexa e ela ainda não está destrinchada. Quando é que uma disjunção é falsa, gente? Quando os dois são falsos, né? Então aqui é falso A. Opa! Aqui a gente pode parar já, tá? Não precisa continuar, porque a gente já achou que a gente queria. O que tem aqui, gente? Nessa mesma linha do Tableau, nesse mesmo ramo, você tem dizendo aqui, ó, V de A, que A é verdadeiro e A é falso. Isso aqui é uma contradição. Então a gente faz assim, ó. Bota um xizinho, fechou. A gente achou uma contradição. Esse Tableau só tem um ramo. A gente vai ver depois que tem Tableaus que bifurcam e tal. Esse aqui não bifurca, só tem um ramo. E nesse ramo você já tem uma contradição. Você tem uma contradição. Então todos os ramos desse Tableau são fechados. Logo, essa fórmula é válida. Tá bom? É só isso. Então você vê que isso aqui, fazer isso daqui é mais rápido do que fazer uma tabela de verdade. É mais fácil e mais rápido do que fazer a tabela de verdade. A gente poderia fazer a tabela de verdade. A gente vai ver, se a gente fizer a tabela de verdade aqui rapidão, a gente vai ver que isso daqui vai dar o mesmo resultado, né? Vai dar o resultado de que isso aqui é válido. Vou botar aqui, vou escrever aqui do lado válido. Válida. Tá? Se a gente fizer a tabela de verdade, como é que vai ficar, gente? A, B, né? Aí eu vou fazer logo a fórmula inteira. A e B. Tá vendo, gente? Porque vocês têm que saber as coisas, por isso que tem uma ordem no que a gente estudou, porque as coisas a gente vai usando as coisas que a gente usou no passado para aprender as coisas que a gente vai aprender no futuro. VV, FF, VF, VF. Vamos começar aqui pela conjunção. A e B, V, F, F, F. A ou B, V, 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 F. Agora a fórmula principal, né, que é o condicional. Quando é que um condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nessa primeira linha aqui, o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Nas outras linhas, gente, o antecedente é sempre falso, então ele vai ser sempre verdadeiro. Então, a resposta aqui é que ela é uma tautologia. Aqui a gente teve a mesma resposta. Por quê? Porque a gente supôs que ela era falsa e chegou na contradição. Logo, ela é uma tautologia. Tá bom? Então, a maneira que eu faço o Tableau, gente, é quase igual. Vou apagar isso aqui com o mouse que é mais rápido. A maneira que eu faço o Tableau é quase igual à maneira que só que eu não
Nem precisa, a gente nem expande isso completamente, mas não precisa, tá? Porque já achou. A gente não precisa fazer o tableau até o final. No momento que a gente achou a contradição, pode parar. Tá? Detalhe, quando a gente achou contradição em todos os ramos do tableau. Nesse tableau só tem um ramo. Como é que eu faria aqui, gente? Eu faço de maneira um pouco diferente. Eu, em vez de botar o falso, eu simplesmente uso a negação. Né? Mas não faz muita diferença, né, gente? Porque dá no mesmo dizer que uma fórmula é falsa e negar ela. Então eu faço assim. Supõe a negação da fórmula. Né? Quando é que essa negação é verdadeira? Quando A e B é verdadeiro. Né? Aqui eu não preciso botar verdadeiro porque afirmar já é dizer que é verdade. E esse daqui é falso. Aí eu boto a negação. Aí tá, lidei com essa primeira fórmula. Vou lidar com a segunda. Quando é que A e B é verdadeiro? Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro. Então não preciso botar V, porque quando for falso eu boto a negação. E quando é que A ou B é falso? 6. Quando A é falso, e aqui já posso parar de novo. Aqui no caso, perceba a diferença. No tableau dele, para você ter uma contradição, você tem que afirmar da mesma fórmula que ela é verdadeira e da mesma fórmula que ela é falsa. No jeito que eu faço, para que você tenha contradição, você tem que ter no ramo a fórmula e sua negação. Pronto. Basicamente a mesma coisa, tá? Vocês fazem do jeito que vocês preferirem. Tá? Eu vou fazer mais aqui do jeito do Mortari para não atrapalhar vocês, tá? Mas eu prefiro desse segundo jeito aqui. Então, a gente quer mostrar que essa fórmula é válida, né? Você consegue mostrar usando as tabelas, como eu já fiz. Então, começamos supondo que ela não é válida e fomos continuando aplicando as fórmulas disponíveis no tableau, a partir de algumas regras que a gente vai ver depois. Como no decorrer desse processo chegamos a um absurdo, a fórmula A tinha que ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, a gente concluiu que a hipótese inicial estava errada e que a fórmula original era mesmo válida. Tá? Então eu vou pausar esse vídeo aqui, ou vou parar esse vídeo, vou começar a fazer outro vídeo com outros exemplos de tableau, tá? Então tá, gente.